Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alguns profissionais são altamente diferenciados, né? Não apenas pelo conhecimento que têm, mas pela forma como transmitem esse conhecimento e pela simpatia também, né? E o meu convidado de hoje é de uma simpatia singular. Tanto é que se tornou um grande amigo. Paulo Garolo! Tudo bem, meu amigo? Obrigado, viu? Tá, Paulo? Eu tô bem, e você? Ô, Garolo, eu tô bom. Cara, você tá ficando muito famoso, assim. Ah, Você é? já era famoso, você sempre foi famoso. Você tá ficando internacional agora, cara. Pior que ficou mesmo, né? É. Palestras, como é que é? Argentina, Paraguai. É. Toda vez que fala de Paulo Garolo, a gente lembra na hora de cigarrinha. Mas Paulo Garolo não é só cigarrinha, né? Ah, não é não. Conta pra gente um pouco mais. Vamos aprofundar esse assunto um pouco mais aí. Então, Divino Ronaldo, eu acho que eu fiquei conhecido muito pela questão da cigarrinha. Por quê? Porque quando estourou o problema da cigarrinha de novo no Brasil, que foi em 2015, 2016, o ano mesmo foi 2015. E aconteceu aqui, no Centro-Oeste, na nossa região, inclusive. Lagoa do Baúzinho, aconteceu aqui indo para Goiânia, toda essa parte baixa do Rio Verde, indo para Goiânia até confrontar o município de Santo Antônio da Barra. Então foi nessa região que começou em 2015. Quando começou de novo, quem conhecia desse assunto eram poucas pessoas e eu era um deles, porque eu já trabalhei com a cigarrinha desde o primeiro surto oficial no Brasil com impacto econômico na cultura do milho, que foi em 95, e foi na região de Santa Helena de Goiás. Nessa época eu trabalhava na Sementes Cargill, nós tínhamos uma estação experimental dentro de Santa Helena de Goiás, e foi lá que eu conheci pela primeira vez tanto a cigarrinha do milho, quanto o problema que ela poderia trazer, que ela trouxe aquele ano, né? Porque ela veio e apareceu infectada com os agentes causadores do complexo de enfesamento. O impacto foi parecido? Era mais ou menos a mesma coisa? Foi, só que naquela época o que acontecia? Nós não tínhamos esse volume de milho safrinha que a gente tem hoje. Então, inclusive o mercado de milho do primeira safra ou do plantio verão, que a gente fala, né? O plantio da primeira safra era muito mais representativo do que o plantio da segunda safra, nessa época de 95. Depois é que foi crescendo, e de 2000 adiante é que o milho segunda safra, que a gente chama de safrinha, começou a tomar quase que o lugar do milho primeira safra, que é o que acontece hoje. Hoje o milho segunda safra é muito mais representativo do que o milho primeira safra, até porque quando você pega os números de plantio do Mato Grosso, o Mato Grosso é o maior produtor de milho do mundo. Se você pegar a nível de uma região, de um estado, ele é o maior produtor de milho do mundo, né? Então, assim, é muita coisa que o Mato Grosso produz. Tanto é que safrinha ficou até pejorativo, né? Ficou, porque o Mato Grosso, ele planta. Assim, é impressionante o que acontece lá, em termos de plantio de milho na segunda safra. Então, puxa, hoje a segunda safra é muito mais expressiva. Então mudou o cenário. E aí, quando houve a reinfestação em 2015, 2016, eu tinha o conhecimento, eu já tinha trabalhado com a praga, eu já conhecia bastante dela, óbvio, que dentro de um contexto da época. E depois eu fui crescendo junto em conhecimento com as oportunidades que eu tive de ir pesquisando, de acompanhar a pesquisa, de acompanhar pesquisadores, enfim. Aí eu virei realmente um tema, como quase que uma referência. Quando se fala de cigarrinha de milho, normalmente as pessoas acabam lembrando do Paulo Garolo, né? Mas só que até por um lado foi muito bom, porque isso que me deu
na verdade, uma expressividade maior a nível nacional e que chegou até a sair do Brasil para outras paragens, né? Mas não é só isso. Eu tenho uma história de 40 anos trabalhando com a cultura do milho. Então eu fiz parte da história da safrinha, eu fiz parte, inclusive, do financiamento agrícola em Goiás, quando foi concedido o financiamento agrícola para a safrinha. Fui eu que apresentei o trabalho para a Superintendência do Banco do Brasil, provando para ela, com o consumo hídrico e o que tínhamos de água, que a gente tinha viabilidade do plantio de safrinha e que a isso, vamos dizer, seria um negócio interessante para o banco emprestar o dinheiro, que ele teria sim a chance de retomar o dinheiro sem grandes problemas, pensando ainda no fluxo de prestação pluviométrica que a gente tinha naquela época. Quem apresentou esse trabalho para a Superintendência do Banco do Brasil fui eu. Eles acreditaram de bate-pronto ou acreditaram, não? Por incrível que pareça. Sério? Acreditaram, foi. Logo na sequência eles já aprovaram. Esse foi um trabalho que começou em Jataí. Na verdade, quem fez esse movimento foi Jataí. O município foi Jataí, foi o grupo lá de Jataí de agricultores, porque o plantio de safrinha, realmente o início da safrinha foi Jataí. Jataí é o berço da safrinha no Centro-Oeste. Tá? Foi lá que começou o plantio da safrinha. Nós tivemos, inclusive, eu hoje estava lembrando as pessoas, né, que fizeram parte dessa história. E eu tenho um amigo, foi meu amigo, ele já faleceu, foi ainda homenageado em vida, né, no Jataí, porque ele foi o primeiro a levantar a bandeira da safrinha e foi o primeiro a colocar áreas de milho com fora da época, né? E a gente participou disso tudo. Então eu tenho uma história longa. E aí eu costumo dizer, estão descobrindo passo a passo. Passo a passo acaba que vão descobrindo que além de cigarrinha, o Garolo fala, até quem já me conhece sabe, eu às vezes fico 3 dias falando de milho sem parar, né? Se não desligar, eu falo 3 dias sem parar, sem olhar uma lâmina, porque a cultura do milho tá... Você já me perguntou isso, né? Tá entranhada tá dentro na de sua mim, né? vida. É verdade. Então, assim, eu tenho uma paixão louca pela cultura do milho, então eu falo, eu tenho, assim, vamos dizer, uma possibilidade de falar de muita coisa da cultura do milho, né? Então eu não fico restrito apenas à praga ou apenas a uma praga, não. Eu faço a cultura do milho como um todo. E isso é muito importante, até que as pessoas saibam disso, né? Porque não é só cuidando de cigarrinha que a gente consegue alcançar sucesso, né? Quando você aposentou, você achou que ia dar uma parada e tal, né? E naquela época eu falei, olha, agora que sua vida começa, né? A vida começa depois da aposentadoria. Das duas, uma, ela começa ou ela acaba depois da aposentadoria. Né? Ou você renasce pra vida ou você morre, não tem jeito. Perfeito. Né? Perfeito. E ali você, eu acho que até se reinventou, né? E hoje, quando as pessoas procuram Paulo Garolo para falar nos eventos, palestra no Brasil inteiro, né? O que elas querem que você fale? O que elas buscam no Paulo Garolo hoje? Então, e é uma coisa engraçada, né? Você me fez uma pergunta de uma coisa que eu até acho engraçada. Eu costumo dizer o seguinte, sempre eu falo isso. Eu acho que eu não sei mais do que ninguém. Na verdade, eu não me vejo como uma pessoa que sei mais do que os outros. Não. O que acontece é, eu conheço da cultura, me dediquei a vida, 40 anos trabalhando nessa cultura, então a própria experiência prática foi me trazendo, que eu sempre falo, para você ter propriedade de alguma coisa, de falar alguma coisa, você tem que ter posto a mão. Não é só de leitura que a gente cria propriedade, tem que ter posto a mão. Então, eu tive a oportunidade de pôr a mão, literalmente, na cultura do milho, né? Então, essa vivência do milho e tal, além disso, eu sempre estou estudando, eu sempre estou me inteirando de coisas, entendendo de novo, recapitulando coisas, né? Porque eu não sou um computador ambulante, então eu tenho que recapitular coisas. Isso foi me carregando, né? De informações, de conteúdo. Mas o principal, Divino Ronaldo, e que isso que eu acho que é legal, é que você precisa transmitir isso de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Cada vez que você tem um público, não significa que 100% daquele público está apto a entender tudo que você fala, principalmente se você só falar num linguajar extremamente técnico. E uma outra coisa que para mim sempre foi um chamador da minha atenção é que se eu não ligar todos os pontos que interferem na vida de uma planta,
eu posso estar deixando coisas de lado e que pode, talvez, ser a real causa de um problema ou de uma solução de um problema. Então, trocando em miúdos, eu sempre brinco assim, por que muitas vezes as pessoas falam, não, eu queria o Paulo Garolo fazendo a palestra aqui? Porque eu costumo ligar o Leco-Cré. Eu ligo o Leco-Cré. Então, eu vou falar de doença, mas eu estou falando de doença, eu estou lembrando de nutrição. Planta sem nutrição é planta com maior possibilidade de se tornar doente, como a gente, né? Eu estou falando de solo, porque um solo que uma estrutura física inadequada, ela pode predispor a planta a ter mais problema de doença, porque eu não consigo fazer um bom sistema radicular. Então, olha só, eu começo a ligar tudo na minha cabeça. Então, quando eu vou falar por isso que eu sou, inclusive, às vezes, meio que prolixo. Por quê? Porque às vezes eu vou falar de um negócio, eu falo 300 coisas ao mesmo tempo, para juntar tudo e naquele negócio. No final daquele negócio. Exatamente. Olha, nematóide. Não tem como você separar nematóide de sistema agrícola, sucessão de culturas. Não tem como você separar nematóide de estrutura física de solo. Não tem como separar nematóide de compactação de solo. E não tem como falar de acamamento de plantas de milho sem levar em consideração nematóides. Ou seja, uma coisa leva a outra. Entendeu? O tempo todo. E isso que eu acho que eu tenho, talvez, é o do meu perfil. Eu vou falar de cigarrinha, às vezes eu não falo só, pode ver, quando eu falo de cigarrinha, às vezes eu já tive com você fazendo várias entrevistas sobre isso. De repente a gente falou de percevejo de barriga verde, de repente a gente falou de Spodoptera frugipera, que é a lagarta do cartucho. E é isso, você vai emendando, mas por quê? Porque elas acabam, de repente, acontecendo num mesmo período. E eu tenho que fazer MIP, e MIP é manejo integrado de pragas. Então, se eu puder integrar mais de uma praga num mesmo sistema de manejo, obviamente eu vou estar contribuindo em diminuir a colocação de produtos químicos dentro de um sistema agrícola. Então, sabe, esse é o diferencial. Hoje eu tive uma reunião sobre fungicida com uma empresa. Tem uma empresa que fornece fungicida no mercado brasileiro e eles me pediram para fazer uma videoconferência. E nós ficamos hoje 2h30 de videoconferência falando especificamente sobre fungicidas e tudo que eles têm no portfólio para a gente tentar entender como eles poderiam usar todo esse portfólio que eles têm. E foi uma experiência super legal que eu tive com o pessoal. Por quê? Porque no fim acaba que a gente vai observando produto a produto e o que cada produto tem, mas você precisa amarrar com o contexto do agricultor, do campo, da facilidade ou não do manuseio. Se eu vou ter que fazer muita mistura, se mistura vai ser bom, se não vai ser bom. Então, olha só, era uma reunião que, na verdade, estava programada 1h30. Nós estamos 2h30 e não terminou. Nós vamos já remarcamos para uma continuidade para a gente fechar realmente como vai ser a árvore de recomendação que essa empresa vai levar para o mercado. E eu estou fazendo parte desse processo. Mas por que demora? Porque a gente tem que entender primeiro o que cada composto desse faz, qual é a função de cada um, como cada um realmente executa o trabalho que tem que ser feito e o que eu tenho que estar com o que amarrado e para quê. Então, sabe? Então eu vou muito além. Então, olha, hoje eu estou aí, falando de fungicida, já falava de doença de milho, eu gosto muito de falar sobre doença de milho, avaliar a doença de milho. Então, essa parte de toda a parte fitossanitária de plantas de milho, que seria doença e pragas, né? Não é só a cigarrinha, então não é só o complexo de enfesamento. Hoje nós estamos falando no Brasil inteiro de Vinonaldo Pode. Isso aí é até uma dica. Quem vai fazer palestra em qualquer lugar hoje do Brasil para agrônomo, vá preparado, inclusive, sobre bipolares, complexos de bipolares. E não vá só com bipolares maídes na cabeça, não, porque não tem só bipolares maídes. Abra a mente, é complexo bipolares. E se prepara, porque não tem um único lugar hoje no Brasil que você for fazer uma palestra, não vai ter essa pergunta, vai ter. As pessoas vão te perguntar sobre essa doença. Por quê? Porque ela está ocorrendo no Brasil inteiro e isso aí está também causando o quê? Prejuízo, está causando medo no agricultor, ele está tendo que se readequar a um novo sistema de manejo. Então, vai fazer palestra? Então se prepara, porque essa é uma pergunta que vai vir. Então, coisas assim. Então, Não dá para ter as lâminas prontas para a vida inteira, porque não. Você tem que se atualizar. A agricultura, ela é cíclica. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu interromper aqui só um pouquinho, Garolo, e a gente já volta nesse assunto aí.
Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Eu estou entrevistando hoje o grande Paulo Garolo, aqui no Morada no Campo, e estamos falando a respeito do milho, os mais diversos assuntos sobre milho. Você falou um ponto aí que eu achei bem interessante, Garolo, que é a questão da comunicação. Né? É você saber falar para todos os públicos, né? E eu acho que aí tá a grande sacada da comunicação, né? Perfeito. Às vezes eu até brinco, eu falo assim, olha, às vezes a pessoa, eu tô no rádio, a pessoa, e aí, como é que você tava? Bom! Você não vai ver um radialista falando bom e tal, porque, né, o que vão pensar de mim? Mas peraí, quem tá me ouvindo, às vezes, ele vai gostar daquilo ali, né? Ele vai achar bacana. E a academia, muitas vezes, ela fica muito distante. O discurso fica muito distante. Perfeito. Agora, isso não quer dizer que o Paulo Garolo é raso, muito pelo contrário. O Paulo Garolo é aprofundado no conhecimento ao ponto de sair na revista Cultivar, que é um dos grandes periódicos brasileiros, né? Uma das mais respeitadas revistas técnicas, né? Perfeito. E você me fala um pouco dessa experiência, como é que foi? Pois é, eu fui convidado pela revista Cultivar para falar, porque eles ouviram, acho que uma gravação minha falando sobre espigas presas. Por quê? Porque o problema da espiga presa virou uma oportunidade, inclusive, de sensacionalismo, para ser bem sincero, né? Tem várias opiniões e tal, até por quê? Porque até hoje não se tem uma conclusão definitiva. Mas existe todo um processo de entendimento que você consegue trazer e que você consegue mostrar o porquê que tudo isso acontece. Então, resumo da ópera. Essa história da espiga presa sempre é uma novelinha que vai surgindo. Cada ano num lugar, ou cada ano mais, ano menos. E aí o que aconteceu? A revista Cultivar me procurou e ela ouviu um áudio meu e ela me procurou para fazer um artigo. Aí eu fiz o artigo para a revista Cultivar, foi até o ano passado, na verdade. O artigo foi entregue, acho que em final de novembro, e foi a publicação, a primeira revista do mês de janeiro, foi essa matéria, e até virou uma matéria de capa, que é a espiga presa. E aí eu redigi toda a matéria de espiga presa. Agora já estou redigindo mais 2 para eles, e sobre doença. E assim, é isso que é legal, porque olha, quando eu fiz espiga presa, isso é muito mais um problema voltado a você entender o metabolismo de planta. E aí nós estamos falando de fisiologia vegetal, aí nós estamos falando de metabolismo de planta. Então, já não é mais uma praga, uma doença, não, é como a planta reage diante da colocação de produtos que não são produzidos diretamente por ela. A gente parece que esquece que quando você faz isso, você leva a planta a uma reação. E é engraçado que quando a gente toma um remédio, ninguém também cuida disso, né? Mas quando a gente toma um remédio, o correto seria a gente entender que remédio eu estou tomando e ele pode trazer algum efeito colateral. Remédios que, mal tomados, podem trazer efeitos colaterais péssimos para o ser humano. Isso também acontece em plantas, é a mesma coisa. Você leva um fungicida para a planta, pode ser um equivalente, um remédio. Eu vou matar um fungo que está atrapalhando a planta. No entanto, ela vai ter que processar isso. Por quê? Porque ela não produz isso naturalmente. Aí eu vou colocar o inseticida, a mesma coisa. E não é só o ingrediente ativo, porque tem toda a parte chamada de inerte na bula, que na verdade não é bem um inerte. Inerte é coisa que não serve para nada, não tem função. Passa essa impressão, né? Entendeu? E no caso de produto químico, não. O inerte é o principal condutor dos sais
que são, na verdade, os ingredientes ativos. Então, ele tem função, sim. E aí, o que acontece? O próprio inerte pode trazer alguma reação inadequada para uma planta. Então, você tem que entender todo esse processo. E isso já é uma coisa, como você disse, muito mais profunda. E é a matéria que eu escrevi exatamente isso. Então, eu gosto muito da parte de fisiologia. Eu já tive a oportunidade também, Divino Ronaldo, numa entrevista a nível de televisão, se eu não me engano foi na Rede Bandeirantes de televisão ou alguma coisa assim. Você já deu entrevista na Globo, no Já. Bandeirantes, Já. Agromais? Agromais, isso. Foi muito legal, por quê? Porque o tema que eles trouxeram para mim, eu nunca imaginei que eles iam trazer esse tema. O que era? Foi a interação das plantas com o ambiente, como que o ambiente age sobre plantas, se é que age. E eu acho fantástico uma oportunidade de falar disso. Por quê? Desculpa, como eu trabalhei muito tempo voltado à exposição da parte genética de plantas, todo agricultor, de certa forma, tem a impressão que a entrega do resultado produtivo de uma lavoura depende exclusivamente da escolha genética que ele faz. E é o ledo engano. Na maioria das vezes, coloca-se até instintivamente. Tem gente que vai falar para você que não, que eu estou falando besteira, mas não estou não. Estou falando o que eu sinto e o que eu estou vivendo dia a dia, há 40 anos. Escolhe-se um material genético pelo nível de produtividade que ele ouviu dizer, que o amigo produziu. Essa é a maior propaganda de um material genético. E aí... É o amigo, o vizinho? E aí, é a referência, às vezes, é aquele agricultor que ele admira, é a referência. Você e aí, fez, o que ele... Só te interrompendo um pouquinho, você fez uma brincadeira com os primos agro, né, recentemente. Foi. Os caras são fantásticos, são sensacionais. E tem o Vartim, que é a referência do seu Eduardo, né? Do seu Eduardo. Então, quando o João quer vender alguma coisa pro seu Eduardo, o Vartim comprou. É verdade. Você vê que eles usam isso, né? Sim. Legal, bem lembrado. Então, essa coisa, Divino Ronaldo, cria uma expectativa, né? Você, puxa, aquele cara que eu admiro, planta esse milho tá dando tanto, é o milho que tá sendo o cara e tal e tal. E parece que a gente acaba colocando toda a responsabilidade da entrega de um resultado em cima da escolha genética. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque plantas são seres vivos. Seres vivos, como nós, interagem o tempo todo com as condições ambientais. E se tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, é que todo o processo de produção de plantas, ele está vinculado a uma reação metabólica de plantas chamada fotossíntese. E fotossíntese é a captura de dois dos principais nutrientes gasosos que uma planta faz, que é o carbono e o oxigênio. Além disso, ela vai pegar o hidrogênio que vem da água que a planta bebe e transpira. A transpiração da planta é essencial para o processo fotossintético, porque a água que ela usa é a água da transpiração. Então, entender que a planta interage com o ambiente para poder fazer esse processo, e é esse processo que vai dar o acúmulo do que a gente chama de biomassa. Eu preciso construir toda a biomassa da minha planta, e depende disso. E aí, doutor, nós temos que lembrar que para a fotossíntese acontecer, temperatura é um fator altamente impactante. Água, não tem como ela transpirar se ela não tiver água para beber. Tem que beber a água para transpirar. Então, água tem um papel fundamental dentro de todo o processo de construção de uma planta. E mais, radiação luminosa. Isso. Radiação luminosa é fundamental. Por quê? Porque todo o processo energético vai vir de onde? Vai vir exatamente da luz. Então, esse trabalho, que é a construção da biomassa da planta, é uma interação planta-ambiente. E muitas coisas que a gente vê acontecer hoje no campo estão sendo impactadas exatamente por isso. Então não é a entrega genética, eu sempre falo, genética define o tamanho de uma caixa. Mas eu até comparo sempre, quando eu faço palestra, eu falo, olha, é como se você fosse na casa de material de construção,
comprar uma caixa d'água para a tua propriedade. Certo. Eu preciso de uma caixa d'água de 10 mil litros. E a gente imagina 10 mil quilos por hectare é a potencial produtivo do milho. Aí eu pergunto para o agricultor, você leva a caixa d'água vazia ou cheia? Ele leva vazia, né? Isso é genética. É uma caixa d'água vazia. Quem vai enchê-la somos nós. Nós é que vamos criar condição para que ela possa se encher. A planta vai buscar, mas quem tem que criar a condição somos nós. Você percebeu que você está fazendo uma inversão da forma como se pensa? E talvez aí muitos não até duvidem do que você está falando, porque é um jeito disruptivo de pensar. Exatamente. Mas esse é o passo que a gente precisa dar. Quer ver outro processo disruptivo que a gente precisa fazer? Sistemas agrícolas. Eu tenho falado às vezes sobre isso quando eu tenho oportunidade. Eu vou emendando coisas, né? Mesmo que seja de forma sutil. E eu sempre digo uma coisa, Divino Ronaldo. Hoje é moda falar em sistema agrícola. Todo mundo fala essa palavra, sistema agrícola. A pergunta é, nós estamos olhando de verdade o campo na forma de sistema agrícola? Na minha opinião, a resposta é não. Não estamos olhando. Por quê? Porque sistema agrícola é você levar em consideração que uma cultura interage com a outra em sucessão. E que interage com a outra em sucessão e aí ao longo do tempo. Ou seja, o que eu faço em uma cultura impacta na outra. Correto. Bom, como que o agricultor faz a análise dele, ou mesmo o grupo técnico às vezes faz a análise de um agricultor? Por cultura. O que a soja, como é que foi a rentabilidade da minha soja esse ano? A minha rentabilidade foi X, Y ou Z. Não funciona. Por quê? Eu tinha que fazer a rentabilidade pelo menos anual. Aí eu vou começar a pensar em sistema. Aí você vai pegar a soja, que veio depois com milho. Exatamente. Por quê? Porque às vezes, olha só, vou dar um exemplo bem prático do que eu quero falar. Eu preciso usar um nematicida na soja. Mas que nematicida que eu posso usar na soja? Ah, mas vai ficar muito caro. Não, pera lá. Qual é o conceito do caro? Então, às vezes, o que eu vou usar na soja vai não só impactar a soja, como também vai deixar o impacto positivo para a cultura sucessiva. Por quê? Porque nematóide também está atacando a cultura do milho, principalmente pratilencos. Então, se eu controlo bem pratilencos na soja, eu também estou levando benefício para o milho. Eu também poderia fazer o inverso. Tratar o milho com um nematicida para que a próxima cultura de soja, que vai ter uma sucessão de novo. Vai mudar o ano agrícola, mas vai ser. Tanto é que tem aquela preocupação da próxima cultura vir no limpo, né? Perfeitamente. Mas eu vou ter que te interromper de novo, tá? E a gente faz um intervalo comercial e já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Garola, acabou que no bloco passado você estava com uma linha de pensamento e eu acabei te interrompendo. Por favor, pode complementar. Então, essas coisas, Divino Ronaldo, que precisa começar a clarear. Mas para isso, o que deveria ser feito? Então, soma-se tudo que você gastou no ano agrícola. E soma-se tudo que você conseguiu capturar de dinheiro, de valor, né, de venda do grão, no ano agrícola. E aí, olha, quanto eu investi no ano? X. Quanto eu consegui fazer em dinheiro vendendo o milho e a soja? Y. Qual foi o resultado anual? Isso vai começar a trazer você a uma visão de sistema. Por quê? Porque talvez é caro para você usar no milho individual, mas olhando dentro do sistema agrícola,
não é caro, é barato. Aí volta na questão do ciclo. Entendeu? Então acho que esse é o ponto, Divino Ronaldo. A gente vai na moda, mas não abriu o olho. Não, pra gente abrir o olho, nós temos que fazer acontecer isso. Então, quer dizer, o que eu faço na soja impacta no milho, o que eu faço no milho impacta na soja, assim sucessivamente. Não computamos isso. E qual o nível de consciência ou o nível de resistência que você percebe nos produtores? Você que viaja o Brasil inteiro, que fala para pessoas do sul, do norte, que planta pouco, que planta muito. Como é que você sente isso? Tem havido mais resistência ou tem havido mais consciência? Eu noto que tem havido mais consciência de maneira geral. Esse é um ponto positivo. O agricultor também busca melhoria. E está melhorando. Existem regiões que estão bem avançadas, existem regiões que ainda estão começando. Então tem diferenças regionais também, na adoção, enfim, tudo mais. Agora, o que precisa acontecer mesmo, e acho que isso vai estar acontecendo, esse é um processo um pouco mais lento, que é isso que eu acabei de dizer, a conscientização de que eu tenho que ter visão diferente. A visão econômica do negócio, talvez eu devesse fazer pelo menos por ano. O ideal não era nem ser por ano, deveria ser cada 3 anos. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Que fosse pelo menos por ano. E aí, o olhar técnico, sim, a lupa. Bom, eu não fui bem na cultura da soja esse ano. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que não deu certo? Aí é um olhar técnico. O olhar técnico tem que ser por cultura, e aí sim. Mas eu vou pôr a lupa no olhar técnico. O que me levou a não conseguir atingir o resultado? É outra história. Entendeu? Então, isso que a gente precisava fazer. E acho que ainda existe uma confusão grande. Não culpo o agricultor. Você imagina o quanto que o agricultor é assediado? O tempo todo. É complicado. É complicado. Ele é assediado o tempo todo. E outra coisa... Quantos milhões de produtos e converseira que ele não ouve de cada um de nós, incluindo eu. Eu não estou me excluindo de nada. Cara, não é fácil. Então, obviamente que é um impacto grande. E sempre falo, o agricultor não é obrigado a saber tudo que nós deveríamos saber. Porque quem faz a extensão agrícola ou extensão rural somos nós. Nós temos que estar. Se não sabe tudo, mas pelo menos saber onde encontrar, como disse o Ivan um dia. O Ivan Bruxelli um dia me corrigiu, porque eu falei que a gente tinha que saber tudo, né? Ele falou, não, a gente precisa pelo menos saber aonde procurar. Isso, então ele tá certo mesmo. Então, isso faz parte, sabe, eu Divino Ronaldo? Mas, o que acontece? O agricultor, talvez por esse impacto muito grande, muita assédio, muita gente falando muita coisa na cabeça, vai virando um tumulto, né? Então você já não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que realmente ajuda e o que não ajuda, e só vira perfumaria, né? Então esse discernimento está ainda um pouco complicado pelo volume de assédio que o agricultor tem. E aí o que acontece? Ele começa ainda, ou melhor, ele se prende ainda muito, eu não estou dizendo que é 100%, mas existe uma grande porcentagem que ainda se prende muito na questão preço. Eu não vou comprar tal produto de tal empresa porque o preço é muito alto. E na verdade nós temos que entender que existe uma diferença entre preço e valor. E na minha visão, a grande diferença entre preço e valor é que preço é o numerário que você paga pelo produto que você compra. O valor é o quanto ele te entrega de benefício. Ou seja, eu preciso medir isso através de rentabilidade. Às vezes eu invisto mais num produto, eu vou investir, ele vai custar mais caro, preço mais caro. No entanto, a entrega dele é maior. E a minha rentabilidade acaba se tornando também maior. Eu acho que esse é o processo que a gente precisa ainda adequar. Ainda existe uma certa... vamos dizer, resistência nisso aí, sabe? Tá melhor do que já foi, mas ainda existe uma certa resistência. Mas como eu te falei, o agricultor também é assediado, se ele bobear, ele é assediado 24 horas por dia, né? Eu vi outra brincadeira, até dos meninos de novo. Vai eu falar dos meninos de novo, né? Ô João, quanto é que eu vou colher, né? Isso daqui me daria 8 sacas a mais, isso aqui me daria 10 a mais. Né? Esse aminoácido aqui vai me dar não sei quanto. Exatamente. Você vai colher 500 sacas, né? Exatamente. E é mais ou menos isso, quer dizer, é realmente um impacto. Mas eu vou te falar uma coisa, isso não acontece só
na agricultura, não é só no agronegócio que Correto. acontece. Quer dizer, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por propaganda, por E é verdade. soluções, né? E saber escolher soluções, saber discernir o que é bom para mim, porque é aquilo que você falou, às vezes o que é bom para o seu vizinho não exatamente é bom para você. Perfeito. E daí Perfeito. a personalização das coisas. Né? Perfeito. Esse é o ponto. Nós já entramos na minha... Eu acho que está faltando olhar isso também. Nós já entramos num nível de entrega produtiva que hoje o detalhe faz a diferença. Nós estamos no ajuste fino, Divino Ronaldo. Grandes regiões do Brasil, como Mato Grosso, como Goiás aqui, principalmente sudoeste goiano, o agricultor daqui, ele já está anos-luz adaptado a inovações e tudo mais. Mas espera lá, nós também ainda temos os impactos que acontecem aqui. Então, resumo do que eu quero dizer. Hoje é o detalhe que às vezes faria a diferença. Eu cito muito, né, em empresas, a gente vê muita empresa hoje vinculada, por exemplo, eles chamam de agricultura de precisão. Muita empresa hoje, ou né, grupos querendo fazer agricultura de precisão, trazendo isso à vista, agricultura de precisão, quando, na verdade, o que se faz muito em grande escala não é exatamente agricultura de precisão, mas sim análise de solo dentro do sistema de agricultura de precisão, mas continua se adubando com taxa fixa, continua se plantando com taxa fixa e continua se tratando de plantas com taxa fixa. Isso não é agricultura de precisão. Agricultura de precisão tem que ser a taxa variável. Sim. Eu vou estar respondendo de acordo com o mapa que eu gerei. Então, o que existe muito, não é 100%, que já tem gente que faz com taxa variável, mas a grande maioria ainda está na taxa fixa, sem problema nenhum também, não é problema. O que eu acho só é o seguinte, nós temos que passar a trazer à vista do agricultor, é isso, que quanto mais preciso ele vai trazendo informações, também mais preciso ele vai ter que cuidar do detalhe da informação. Então, olha, uma coisa que eu falo todo evento, é comum você ir num lugar e as pessoas dizerem para você, olha, esse ano eu vou aumentar a minha tecnologia de milho. Tá bom o preço, esse ano eu vou investir mais. Eu vinha colocando, estou dando um exemplo hipotético, eu vinha colocando 120 quilos de nitrogênio por hectare em cobertura. Esse ano eu vou para 210. Resolvi. Eu vou até falar diferente. Vou para 180 quilos. Vou aumentar 60 quilos ou 60 pontos de nitrogênio por hectare a mais, porque eu vou colher melhor, porque eu vou colocar mais nitrogênio e é o principal nutriente da planta de milho, blá, 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 blá. E eu pergunto para você, será que é? Embasado em quê? E aí, sabe o que eu vou te contar? É. Nós temos que voltar um pouco para trás na nossa visão e começar a lembrar o seguinte: existe a necessidade de um equilíbrio nutricional para que a sua planta responda realmente aquilo que você está colocando. É a questão hoje do PET. Você dá para o seu cachorrinho a melhor ração com equilíbrio nutricional, não é? Equilíbrio nutricional. E às vezes você não tem, a sua planta não tem. O que está faltando hoje? Isso. Por quê? Porque muito se olha, talvez em macronutriente e principalmente no nitrogênio. Mas será que eu estou colocando quantidades de forma equilibrada? Por quê? Porque existe a necessidade de cada um dos 14 nutrientes essenciais químicos, fora os 3 gasosos que eu já citei, então são 14 essenciais químicos. Eles precisam trabalhar em equilíbrio porque cada planta necessita de uma determinada quantidade de cada um deles para produzir 1 tonelada de grãos. Se eu começar a levar isso na ponta do lápis, eu vou ver o quanto de desequilíbrio de adubação eu tenho. E aí eu vou te dar um único exemplo bem direto. Tem gente que nem lembrava que molibdênio é um nutriente. Então, olha que importância. Muita gente nem lembra que molibdênio é um dos micronutrientes essenciais. E ele é micro pela quantidade que a planta extrai, não pela importância. Exatamente. E aí o que acontece?
eu aumento 60 quilos por hectare de nitrogênio, mas eu não olhei o equilíbrio dele com o molibdênio. E se eu não tiver em equilíbrio, o molibdênio é um dos principais micronutrientes que vai fazer com que você aproveite melhor a quantidade de nitrogênio que você aumentou, porque ele é o principal nutriente que produz uma enzima que na verdade é responsável por carrear e distribuir o nitrogênio na planta, a nitrato redutase. Ela é acionada em produção pela presença de molibdênio. Então, se eu não trabalhar em equilíbrio, pode ser que eu estou jogando fora. E eu sempre falo que alta tecnologia não é gastar mais, usar mais produtos. A alta tecnologia é você usar de forma mais eficiente aquilo que você já tem. E se eu for aumentar alguma coisa, ela tem que estar em equilíbrio com os demais. Perfeito. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Muito sucesso no seu trabalho e que você fique cada dia mais internacional. Se Deus quiser, Deus que te ouça, viu? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.